Estudamos já o primeiro capítulo de Neemias. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 2 e o tema Levante-se. Semana passada falamos importe-se e hoje levante-se. Neemias 2, de 1 a 10 é o texto que nós vamos ler. Mas deixa a sua Bíblia aberta aí, porque a gente vai ler de forma versículo por versículo no decorrer do nosso estudo. Eu quero começar falando de duas frases que nos meus estudos elas surgiram, que eu achei que elas foram muito importantes para tudo que a gente está estudando e que a gente está vivendo também como igreja, tá? John Maxwell, um dos grandes pensadores e, enfim, cristãos que falam sobre liderança, ele diz que a vitória é possível apesar das circunstâncias impossíveis. Isso tem tudo que ver com Neemias. E também tem tudo que ver com o que estamos vivendo como igreja, com a experiência que temos visto, com tudo que Deus está fazendo. Porque a vitória, apesar das circunstâncias impossíveis, ela é possível, porque a vitória vem do Senhor Jesus. Amém, queridos? Uma outra frase, um pouco mais comprida, é de um comentarista bíblico chamado Wisber, que ele diz assim: uma pessoa pode fazer uma grande diferença neste mundo, se tiver o conhecimento de Deus e verdadeiramente confiar nele. A fé é decisiva. E, portanto, podemos fazer diferença em nosso mundo para a glória de Deus. Amém, querido? E quando eu falo uma pessoa pode fazer uma grande diferença neste mundo, essa pessoa pode ser você, irmão. Deixa eu te falar uma coisa. Desde que os muros de Jerusalém foram derrubados em 586 a.C., presta atenção. Qual data? 586 a.C. Ela só vai ser reconstruída em 445 a.C. Passam-se 141 anos. 141 anos. Se a gente desconsiderar os 70 que foi no cativeiro, sobram 70 anos que o povo viveu em Jerusalém, passou pelos muros derrubados, passou pelos escombros, e dezenas de milhares de judeus passaram por ali, e nenhum homem, nenhuma pessoa se levantou para tentar reconstruir os muros. Um período de 140 anos, para ser mais exato, o tempo de libertação, 70 anos. Você já parou para pensar quantas pessoas passaram por aquele lugar e viram os muros caídos e não fizeram nada? Agora eu queria que você pensasse um pouquinho na sua perspectiva de vida, naquilo que você está vivendo. Eu queria que você pensasse, querido, quantas vezes você já passou por situações, seja na igreja, seja na sua casa, seja na rua, e que você passa e vê todo dia do mesmo jeito. E muitas vezes você até fala assim: nossa, ninguém vai fazer nada. E talvez essa pessoa deveria ser você. Porque em 140 anos foi preciso um homem sair lá do Império Persa, que trabalha no palácio do rei, para ir reconstruir os muros de Jerusalém, de um lugar que ele nunca havia pisado. Neemias não viu com seus olhos, ele não passou pelos escombros, ele ouviu falar de que lá estava um caos. Sabe qual que é o problema? É que a maioria das pessoas não quer colocar a mão na massa, que é o bolo pronto. A verdade é essa. A verdade é que muita gente quer apenas o bolo pronto. Difíceis são aqueles que querem começar do zero. Participar da reconstrução. Participar do recomeço. É muito fácil você chegar quando as coisas estão fluindo. Difícil é você participar daquilo que está sendo reconstruído. E Deus está reconstruindo vidas, reconstruindo famílias, histórias, através da nossa igreja. Eu pergunto, você está participando disso? A grande questão, queridos, é que nós sabemos que Deus nos promete vitórias, mas Ele não nos promete ausência de lutas. A vitória virá, mas as lutas também virão. E isso vai ser visto claramente na vida de Neemias. Vamos começar? Neemias capítulo 2, versículo 1 diz assim: no mês de Nissan, no 20º ano do reinado de Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele quem? Do rei, Neemias falando,
eu o peguei e ofereci ao rei. Ora, nunca antes eu tinha estado triste diante dele. Para tudo, gente. Primeiro lugar, a referência aos meses aqui nos mostra que haviam passado 120 dias. Então presta atenção, do último versículo do capítulo 1 ao primeiro versículo do capítulo 2, passaram-se 120 dias. Ou seja, o que está acontecendo no último versículo lá do capítulo 1, que é Neemias chorando, jejuando e orando, isso aconteceu por 120 dias, até que veio a resposta de Deus. Então, Neemias orou por 120 dias, até que as coisas viessem a acontecer. E esse versículo primeiro, talvez, no primeiro olhar, a gente passe por ele rapidamente, porque é só um versículo introdutório. É só um versículo de introdução. Está falando do mês, do ano, de onde ele estava e do que aconteceu. Está introduzindo ainda a história. Mas ele é tão rico, ainda que ele seja simples, ele é tão rico. Duas coisas me chamam muito a atenção aqui nesse versículo. Primeiro, é que Neemias não parou de fazer o comum, mesmo com o seu coração ardendo por algo maior. Querido, eu não sei você, mas não te chama atenção? Porque tem gente que quer chegar no mais alto lugar, mas não se dispõe a fazer o mais simples serviço. Neemias estava com o coração apertado por conta da miséria de Jerusalém, cheio de vontade para resolver as coisas. Por ele já tinha pegado o cavalo e ido direto para Jerusalém, mas não, ele se colocou ali pronto a orar. Por 120 dias clamou, orou, e durante todo esse período, o que Neemias fez? Ele continuou fazendo o trabalho comum. Ele continuou todos os dias servindo o rei e fazendo o seu trabalho comum. Algo que me chama muita atenção, querido, é que Neemias, mesmo com algo sobrenatural para realizar, ele não se preocupou com isso naquele momento. Ele estava satisfeito fazendo aquilo que era comum. Não queira estar em altos lugares se você ainda não está disposto a fazer o comum. Porque Deus começa nos colocando para fazer coisas simples. Sede fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. Tem gente que quer já ser fiel no muito. Mas começa aqui embaixo. Começa aqui no simples. E Neemias entendia isso. Agora tem uma outra coisa aqui que não sei se você te chamou atenção, mas a mim me chamou muita atenção quando eu estava estudando esse texto. E eu já li Neemias diversas vezes. Mas eu lendo de novo para poder trazer o estudo, eu li que diz assim o texto: o rei nunca antes me viu triste. Querido, você prestou atenção no que você acabou de ler? O que Neemias está dizendo aqui, o rei nunca antes havia me visto com um semblante triste. Nunca, em outro momento eu servindo o rei, ele me viu triste. Mas naquele dia, o semblante dele estava um pouco mais triste que o comum. Mas o que me chama a atenção, querido, é que eu não tenho ideia de quantos anos Neemias era copeiro do rei. A Bíblia não me diz. E não me importa. Mas o que me chama a atenção é que em todo o período de serviço ao rei, ele nunca havia feito de qualquer maneira, nem com tristeza no rosto. Ele fez com alegria e com dedicação. Como você tem feito o seu trabalho comum? Porque não é apenas estar disposto a fazer o comum, é fazer o comum com alegria. Você está entendendo isso, querido? Porque às vezes você acha que o ministério qual Deus te colocou não te dá glamour, mas não é para dar glamour para ninguém mesmo não. Ah, mas eu não apareço na luz amarela que deixa o pastor mais bonito de amarelo. Olha como é que ele fica, né? Eu sei que eu fico bonito. Querido, isso aqui não é nada. Porque não é quem aparece não, querido, quem aparece é Cristo. É sobre Ele. É para a glória dele, para a honra dele. Mas Neemias entendeu que ele fazia o trabalho comum do dia a dia feliz. O que dá, ou melhor, o que tem te dado o direito de descarregar nas pessoas as suas frustrações. Neemias estava lá, 120 dias orando, buscando, clamando, doido para ir a Jerusalém, talvez pensativo. Por que eu não fui ainda? Triste, porque queria estar lá, talvez frustrado, porque ainda não foi na hora que ele queria. E ele em nenhum momento havia ficado triste diante do rei. Pare de descarregar as suas tristezas e frustrações nas pessoas. Clame a Deus.
Porque Neemias chorava com Deus. Ele jejuava era com Deus. Ele orava a Deus. Ele clamava a Deus. Chorava com o Senhor diante do rei. Feliz. Por quê, pastor? A gente tem que mentir? Não, não é que tem que mentir. Você tem que fazer as coisas para as pessoas com alegria. E por mais que talvez a sua vida não esteja da maneira como você quisesse, talvez você esteja frustrado um pouco com as situações que estão acontecendo, não descarrega as frustrações da sua vida nas pessoas. Seja alguém que trabalha feliz. Não importa a dificuldade que você esteja passando, porque se está passando, é porque Deus está permitindo, e se Ele está permitindo, é porque Ele está te ensinando, e se Ele está te ensinando, Ele está te formando alguém mais parecido com Cristo. Amém? Cara, eu já podia ir embora. Na moral, cara, vamos embora. Porque só nesse versículo aqui, cara, a gente já conseguiu aprender tanta coisa. A questão é se vamos praticar tais coisas. Porque não basta teoria. A questão é para a prática. Então, duas coisas. Faça o comum, ainda que você tenha um sonho do extraordinário, mas faça o comum com alegria, ainda que o seu dia não esteja bom. Porque você não pode descarregar as suas frustrações e tristezas nas pessoas. Descarrega em Deus. Chora com Deus. Clama a Deus. Estamos juntos? Amém? Então vamos continuar. 2 e 3. Então o rei me disse: por que o seu rosto está triste se você não está doente? Isso tem que ser tristeza do coração. Então fiquei com muito medo e lhe respondi: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade onde estão sepultados os meus pais está em ruínas e os seus portões foram queimados? Se o rei estivesse de mau humor, ou se ele fosse um rei um pouco mais rígido e pronto a tomar decisões rápidas, ele já teria cortado a cabeça de Neemias naquela hora mesmo. Ele teria talvez mandado executar Neemias. Por isso que o texto diz que ele ficou com medo. Por quê? Porque ele estava diante de um imperador. E servir mal um imperador poderia parecer ou transparecer que Neemias era um traidor. E Neemias cuidava do vinho do rei. E se ele transparecesse ser um traidor, quer dizer que aquele vinho podia ter veneno. E por isso o rei não correria o risco. Logo, decapitaria aquele homem e já traria outro copeiro para o seu lugar. Por isso Neemias disse que teve medo. Naquele momento, o rei, ele o questionou, e ele não fez nada além de o questionar, porque ele conhecia o caráter de Neemias. Porque se fosse outro qualquer, ele já teria arrebentado com ele, mas ele conhecia o caráter de Neemias. Por isso que o nosso caráter fala mais alto nessas horas. E aí logo que ele pergunta, Neemias responde com uma frase demonstrando a sua fidelidade ao rei. Viva o rei para sempre. Por quê? Porque fidelidade é a marca dos homens usados por Deus. Guarda isso. Fidelidade é a marca dos homens usados por Deus. Fidelidade a Deus, fidelidade à família, fidelidade aos próximos. Porque Deus usa aqueles que são fiéis. E Neemias se demonstrou fiel. E aí Neemias teve todo o tato naquela abordagem. E ele então responde o rei com outra pergunta. Ele não tenta justificar a sua tristeza. Ele não fica na defensiva. O rei poderia suspeitar de qualquer coisa. Então Neemias, ele era de confiança. Ele era de caráter. Logo, então, ele fala com o rei numa situação muito honesta. Senhor, como eu poderia estar feliz se o meu povo está sofrendo? Como eu poderia estar bem se os portões e os muros da minha cidade estão em ruínas? Está tudo destruído, está tudo queimado. Como eu poderia estar feliz? O rei então faz outra pergunta a ele no versículo 4. O rei então me disse: o que você me pede agora? Então orei ao Deus dos céus. Que fantástico! O rei, conhecendo o caráter de Neemias, o pergunta: bom, já que o problema é esse, o que eu posso fazer para te ajudar? Prestou atenção no que ele fez? O que Neemias fez? Orou ao Deus dos céus.
Essa é aquela oração de 1 segundo. Sabe aquele momento que você não tem o que fazer, você só fala, meu Deus, me ajuda. Sabe? Sabe aquele momento que você não sabe para onde agir, aconteceu uma situação, você só tem condição de nem falar, você só pensa, Senhor, me ajuda. Senhor, me conduz. Senhor, me ilumina. Senhor, me faz alguma coisa. Foi essa oração de 1 segundo. Mas a oração de 1 segundo de Neemias, sabe por que ela foi ouvida? Porque ele já orava há 120 dias. Não foi uma oração assim, relâmpago, de alguém que nunca falava com Deus. Não é aquela oração do cara que é ateu e de repente o avião começa a cair, o cara, ai meu Deus! Né? Não, é a oração de um cara que já falava com Deus todos os dias. Ou seja, porque Neemias orava diligentemente, constantemente no seu particular com Deus, a sua oração instantânea de 1 segundo teve sentido e foi respondida pelo Senhor. A questão é que tem muita gente que só ora de 1 segundo. E aí fala, pois Deus não me ouve. Mas você nem fala com Ele, como é que Ele vai te ouvir? A questão é que muita crente virou crente dos 6 horas. Já viu o crente dos 6 horas? 6 horas por mim, hein, por favor. Chega nas irmãs da oração, né? Ó, 6 horas por mim, por favor. Agora não precisa nem te falar, é só anotar no papel e colocar no quadrinho. E descreve lá, 6 horas, por favor. A questão, querida, é que Deus quer ter um relacionamento íntimo com você. Então, ao invés de ficar 6 horas por mim, passa a ter uma vida de oração com o Senhor. E quando você tiver uma vida constante de oração com Deus, a sua oração de 1 segundo vai fazer sentido. Porque você já tem vida de oração. E a gente precisa aprender a esperar em Deus. Somos muito imediatistas. Queremos tudo na hora, mas Neemias aprendeu a esperar em Deus. E Neemias tinha 5 alvos muito bem definidos. 5 alvos que ele busca, ele vai direto na veia atrás desses alvos diante do rei. Vamos a eles? Primeiro alvo. Ele precisa que o rei mude a política acerca de Jerusalém. Hoje vai ser um estudo agora com esses 5 alvos mais específicos do que estava acontecendo, mas no final nós vamos ver as lições espirituais para nossas vidas, ok? Versículo 5. Neemias disse ao rei, se for do agrado do rei, e se este seu servo encontrou favor em sua presença, peço que o rei me envie a Judá, a cidade onde estão os túmulos dos meus pais, para que eu reconstrua. Primeira coisa, o rei perguntou para Neemias, o que você quer que eu te faça, Tom, diante disso? Neemias, então, colocou diante dele. Beleza, vou listar. Primeiro eu preciso que você me mande para lá, e que você mude a política a respeito de Jerusalém. Como assim mudar a política, pastor? Se você está estudando conosco desde Esdras, você vai se lembrar que em Esdras teve uma rebelião lá, que os caras mandaram uma carta para o rei, você lembra? E o rei mandou parar a obra, falou que ninguém ia reconstruir mais nada e tudo. Ou seja, a política naquele momento era, ninguém reconstrói nada em Jerusalém. Era o que estava decretado. Então o primeiro pedido, o primeiro alvo de Neemias era, rei, primeira coisa que eu preciso de você, eu preciso que você mude o seu decreto, que você permita que eu não apenas volte, mas que eu comece a reconstrução de Jerusalém. Não era apenas uma autorização para ir a Jerusalém, era uma autorização política para mudar um decreto a respeito de algo que ele tinha mandado. Estamos juntos? Então a primeira coisa que ele precisava, que mudasse a política a respeito de Jerusalém. Segunda coisa, segundo alvo, ele precisa ser enviado pelo rei com a missão de reconstruir Jerusalém. Está dentro desse versículo ainda. Então, primeira coisa, ele muda a política. Segunda coisa, ele é autorizado pelo rei para voltar a Jerusalém e começar a reconstruir os muros, porque esse era o seu chamado. Não há qualquer vantagem pessoal para Neemias, não há qualquer lucro ou fama. Neemias recebeu um chamado de Deus para fazer uma missão, se colocou à disposição e queria fazer. Ele precisava dessa autorização do rei para voltar até lá e fazer isso. Isso não fazia dele nenhum governador, alguém que tinha mais glamour, mais nada disso, irmãos. Ele estava muito bem onde ele estava. Ele não precisava ter saído de lá. Ele já estava numa das melhores, numa das maiores posições. Na verdade, ele está descendo de uma posição e está indo para cá, para o chão de fábrica, para recomeçar tudo de novo. É isso que Neemias está fazendo. Então, o segundo alvo de Neemias é a autorização para que ele pudesse voltar e reconstruir os muros. O rei lhe concede e ele já alcança os seus 2 primeiros objetivos. Olha o versículo 6. Então o rei, que tinha a rainha sentada ao seu lado, me perguntou, quanto vai durar a sua ausência? Quando você voltará?
Marquei certo prazo e o rei se deu por satisfeito e me deixou ir. Então, no versículo 6, a gente já tem a resposta que os 2 alvos foram alcançados. Estamos juntos? O rei já só falou o seguinte: quero saber o dia que você volta. Só isso, me dá o prazo. E aí, dado o prazo, ele falou: agora você pode ir. Vamos aos últimos 3 alvos que Neemias precisava alcançar ainda. Versículo 7. E eu ainda disse ao rei: se for do agrado do rei, que ele me dê cartas para os governadores da região do outro lado do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. Terceiro alvo, ele precisa de cartas de recomendação do rei. Porque não adiantava apenas o rei autorizá-lo aqui no palácio. Ele sai com a autorização do palácio, mas quando ele chega aqui, há um monte de governadores, um monte de gente mandando, liderando, que não gosta do judeu, que não gosta de Neemias, que quer acabar com eles, que não vai suportar saber que Neemias está reconstruindo os muros. Então, com isso, ele fala: eu preciso da sua carta de recomendação. Eu preciso disso. Alguém que me recomenda. Uma vez veio uma pessoa aqui no meu gabinete pedindo apoio às questões dessa política e tal. Falou assim: trouxe uma carta de recomendação do pastor fulano de tal. Falei: legal, ela vem recomendada por alguém. Ou seja, a carta de recomendação é quando alguém que tem autoridade está mostrando para os outros o seguinte: esse aí está falando meu nome. É isso. Ou seja, Neemias, ele agora tinha a carta de recomendação. Ele tinha planejamento, estratégia e prudência. Isso é prudência. É saber que ele sabia que ia enfrentar dificuldades. Você vai ver no final do versículo 10 que ele enfrentou dificuldades. Mas ele chega com carta na mão. Ele fala: ninguém me atrapalha porque eu estou aqui autorizado pelo rei. Eu tenho o selo do rei. Olha aqui o selo. Esse selo aqui é do anel do rei. Ele me permitiu estar aqui. É diferente? É diferente. Ele chegou com autoridade. Então ele recebeu autoridade para fazer isso. Quarto alvo que Neemias precisava, ele também precisava de provisão para a obra. Neemias é fantástico. É como chegar na prefeitura e pedir autorização para fazer uma construção e pedir o dinheiro para fazer a construção. Ele chega e fala ainda no versículo 8. Também uma carta para Asaf, guarda das florestas do rei, para que me dê madeira para as vigas dos portões da cidadela do templo, para as muralhas da cidade e para a casa em que deverei me alojar. E o rei me deu o que eu pedi, porque a mão bondosa do meu Deus estava sobre mim. Eu tenho que aprender com Neemias, a pedir, cara. Eu tenho que aprender a pedir, a fazer o momento de oferta e dízimos mais forte, mais potente, né? Tem que aprender a pedir, porque Neemias, ele foi lá na hora, né? Veio e falou assim: ô rei, não é só ir, eu preciso de dinheiro. Eu preciso de ajuda, eu preciso que você me ajude, porque ele já ia tirar do bolso dele muita coisa. Ele está falando para o rei, então assim, me dá autorização para usar a madeira que está lá, que eu preciso daquelas madeiras, para poder fazer o que eu vou fazer. Neemias pediu os recursos para a obra. Agora, o que me chama a atenção é que no final do versículo 8, o texto diz assim: e o rei me deu o que eu pedi. Glória a Deus, amém? Olha a razão na sequência: porque a mão bondosa do meu Deus estava sobre mim. Oh, glória! Neemias reconhecia que não era sobre a glória do rei, não era sobre o seu pedido, sobre a sua estratégia, sobre nada dele, era sobre a glória de Deus. Ele falou o seguinte: eu só recebi esse presente do rei porque a mão bondosa do rei estava sobre mim, do meu Deus estava sobre mim. Logo, é por isso que eu recebi. Sabe, queridos, entenda, porque isso é ter a certeza de que Deus está no controle e é soberano e nada acontece por acaso. Deus está no controle da história. Deus está no controle da sua vida. Deus está no controle da nossa igreja. Logo, Ele fará e Ele vai dar recurso e a glória será toda dEle. Ele tem dado até aqui e não vai faltar. Porque Ele é o Senhor todo soberano. Amém, querido? Quinto alvo que Ele precisa alcançar. Ele precisa de proteção para a viagem. Ele não apenas pede dinheiro, ele pede proteção. Veja o versículo 9. Então fui aos governadores da região do outro lado do Eufrates, e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Neemias não chegou sozinho na parada. Neemias não foi sem reforço policial. Era como alguém chegando com os batedores assim na cidade, tá ligado? Imagina os batedores passando assim, tudo aí, para o trânsito, para os camelos aí, para os camelos. Aí passa Neemias, tudo. Aí vai, para os jumentos agora, para os jumentos. Aí passa Neemias. Era assim que estava acontecendo, querido.
Neemias não estava chegando por acaso, ele estava protegido. Ele estava confiante de que Deus iria lhe dar a vitória, mas ele agiu com prudência. Porque não adianta a gente chegar e falar assim: Senhor, me dá tudo que eu preciso, e de repente você cruza os braços e fica esperando cair do céu. Ele agiu, ele buscou, ele fez, ele procurou, ele foi atrás dos alvos que ele havia definido, e ele alcançou os 5 alvos que ele queria para voltar para Jerusalém. Do versículo 1 ao versículo 10, Neemias alcançou 5 alvos que ele havia traçado para dar continuidade, ou melhor, para começar a obra que Deus havia colocado no seu coração. 5 alvos conquistados. E o versículo 10, talvez você vai imaginar assim: agora o versículo 10 é a conclusão, é a glória, e tudo acontece. Quer ver como é que é o versículo 10? Ó, mas, sempre tem um mais, né? Sanbalate, você vai ouvir muito sobre esse homem. Sanbalate, o horonita, e Tobias, esses dois, cão chupando manga, servo amonita, ficaram sabendo disso, e não lhes agradou nem um pouco que ninguém estivesse interessado no bem dos filhos de Israel. Uau! Presta atenção, eles não ficaram satisfeitos, porque eles não queriam saber de alguém interessados no bem dos filhos de Israel. Os inimigos não desistem, queridos. Sanbalate era governador de Samaria, Tobias era um membro nobre dos amonitas. Só por ser um amonita, ele já era um inimigo declarado do povo de Israel. Ao chegar e ao saber da chegada de Neemias, eles já se levantaram como opositores. Presta atenção, o sucesso da obra de Deus deixa o inimigo desgostoso e furioso. Quer manter o inimigo calmo? Fique parado, viva no meio dos escombros. Deixa a obra de Deus paralisada e o inimigo vai ficar calmo. Fica tranquilo. Você não quer provocar o inimigo? Então, cruza os braços. Seja um espectador. Veja as coisas acontecerem, não se envolva com nada. Não se dedique em nada. Não ore, não busque o Senhor. Não venha para a vigília. Não venha para o culto de oração, não venha para a igreja no domingo da EBD, não participe, não traga seus filhos, não acorde eles cedo, não venha para o Destemidos, não traga os seus meninos para o Lab, não ensine a Bíblia para eles. Você vai ter o inimigo calminho, não vai trazer, você pode ficar tranquilo, não vai ter problema nenhum na sua casa, de boa, não vai ter problema, ninguém vai te perseguir, você não vai bater de carro, ninguém vai te xingar no trânsito, fica tranquilo, irmão, vai dar tudo certo. Agora, se você começar a se dedicar, orar, buscar, ler, se envolver, estar na vigília, estar na EBD, traz os filhos, acorda os meninos, não tem essa de ficar dormindo, traz o Lab, o adolescente tem que estar aqui, o jovem tem que estar aqui, e nós vamos para o trem, nós vamos para aquilo, nós vamos envolver, nós vamos trabalhar, nós vamos para o evangelismo, nós vamos sair, nós vamos fazer. Meu irmão, fique atento, porque o inimigo agora está furioso contigo. Agora que o bicho vai pegar, porque ele vai se levantar. Mas fica tranquilo, porque aquele que está em nós é mais forte do que aquele que está no mundo. O inimigo se levanta, mas ele se levanta para cair. Porque os guerreiros de Deus sempre vão despertar o desgosto e a fúria dos inimigos. Está entendendo? Faz sentido? O que a gente aprende até aqui, pastor? Separei algumas lições rápidas e claras para a gente já terminar. Isso que envolve agora a nossa vida, mas no nosso âmbito do dia a dia. Diante de tudo isso que a gente viu, o que a gente pode aplicar e aprender então aqui para as nossas vidas? Primeiro, faça bem o ordinário antes de viver o extraordinário. Tem gente querendo viver o extraordinário de Deus. Quer viver, só o milagre. Quer viver o sobrenatural. Quer viver o extraordinário. Mas não se coloca à disposição para nenhum dia sequer fazer o ordinário. Que é o quê? É o do dia a dia. É o que está na ordem. É a sequência comum. É o comum do dia a dia. Coloque-se à disposição para começar a fazer no pouco, querido. E quando você começar a ser fiel no pouco sobre o muito, Deus te colocará. Pare de achar que você já tem que viver lá na frente, tudo tem que acontecer se você ainda não está disposto a começar do zero, a fazer o simples com alegria. Não descarregue nos outros suas frustrações e tristezas. Fale com Deus. Muita gente que hoje não consegue mais ter controle sobre as suas emoções. Descontrolado, uma geração descontrolada.
uma geração frustrada não pode receber um não, que já se frustra. O que eu mais ouvi na vida quando criança era não. E não matou. Estou aí, vivo até hoje, estou bem. Mas uma geração que, além de se frustrar, descarrega nos outros as suas frustrações e tristezas. Aí tem pai aí e tem mãe que não consegue se alegrar com os filhos, porque o filho é frustrado o tempo todo reclamando, nunca está bom, está tudo ruim. E o pai e a mãe também não ficam de fora, porque reclamam o tempo inteiro do filho, descarrega tudo no filho. É o problema do trabalho, descarrega no filho. É o problema de dinheiro, descarrega no filho. E descarrega o tempo todo. Vive frustrado com o mundo, aí começa a descarregar nos seus ministérios. Aí fala mal com aquele que é o seu liderado, ou fala mal com o líder, ou desrespeita alguém que ia entender. Sabe, a gente precisa entender, querido, que as nossas frustrações, nossas tristezas, têm que ser resolvidas com Deus. É debaixo do teto, entre quatro paredes, nós e o Senhor, com Ele. Senhor, está acontecendo isso, Senhor. Eu não estou aguentando isso, Senhor. Está ruim para mim isso, Senhor. Eu estou triste com isso, Deus. Eu estou frustrado, Senhor. O Senhor não podia me dar isso. Fala com Ele, querido. Porque Neemias, por mais que ele tenha estado frustrado e triste por 120 dias, chorando com Deus todo dia, ele não foi visto nem um dia triste no seu trabalho diante do rei. Ele não descarregou sua frustração naquele que estava no seu trabalho. Então, chora com Deus, com as pessoas, sirva-os com alegria. Difícil, né? Mas é assim que tem que ser. Terceiro, ore constantemente, quando for preciso, sua oração de 1 segundo será ouvida. Tenha prática de oração, querido. Clame a Deus. Lembra na semana passada que eu falei? Insista com Deus. Seja insistente com Deus. Incomode a Deus. Lembra que eu falei? Faça isso. Ore constantemente. Tenha tempo de oração. Acorda mais cedo. Dorme mais tarde. Não almoça mais rápido. Sei lá. Dá um jeito, cara. Dá um jeito. Mas ore. Pastor, não sei orar. Você sabe sim. Porque você sabe conversar, mesmo que você seja uma pessoa de poucas palavras, você sabe falar. Então fala com Deus do jeito que você sabe. Não precisa de falar palavras bonitas, fala com Ele. Mas fala. Ore constantemente. E na hora, meu irmão, que você estiver diante daquela situação que você não sabe resolver, na hora que você estiver naquele impacto, assim, naquela situação que, sei lá, é um negócio diante do seu chefe, diante de um cliente, diante de uma situação da sua família, ou diante de um negócio que você não sabe o que resolver, você vai falar assim, meu Deus, me ajuda. Essa oração de 1 segundo vai fazer todo sentido. Deus vai te ouvir, porque Ele está te ouvindo todos os dias. E vai fazer sentido. Em quarto lugar, defina os alvos a fim de cumprir o chamado de Deus. Querido, defina os alvos. Você quer servir o Senhor? O que está precisando então? O que está faltando? Tem alguém que me mandou uma mensagem, dia, pastor, eu queria voltar a trabalhar na igreja. Eu falei assim, o que está faltando, filho? Nós vamos conversar? Vamos. Mas está faltando conversar comigo? Então vamos conversar. Por quê? Você tem que definir os alvos, cara. Você quer chegar a pregar, você quer ser um pregador, você quer ser alguém que toca, você quer ser alguém que lidera um pequeno grupo, você quer ser alguém que trabalha no som, trabalha na recepção, você quer trabalhar, então quais são os seus alvos para chegar lá? Tem que estar envolvido com a igreja, eu tenho que estar participativo, eu tenho que dar o exemplo, eu tenho que ser dizimista, eu tenho que estar por aqui, então eu vou fazer. Defina os seus alvos e peça a Deus. Se tiver que envolver pessoas como Neemias fez, ele precisou envolver o rei, porque o rei tinha autoridade para definir alguns alvos para ele. Procure as pessoas que têm autoridade para resolver os seus alvos. Mas antes de ir a eles, vá a Deus. Porque foi assim que Neemias fez. Primeiro ele foi a Deus. Depois ele foi ao homem. Defina os seus alvos. Nosso problema é que muitas vezes a gente quer servir, não sabe como, nem aonde, nem por onde começar. E não sabe nem o que fazer. Defina os seus alvos. Não sei definir, pastor. Procura quem sabe, quem está na sua frente. Busca alguém que está fazendo antes de você. Procura essa pessoa. Meu irmão, vem cá, me ajuda aí. Eu quero um dia fazer o que você faz. O que eu preciso fazer? Anota aí. Ele vai te ajudar. Agora, defina os seus alvos. O que você não pode fazer é ficar parado. Porque por 140 anos, todo mundo passou por aqueles escombros e todo mundo ficou parado. Neemias não. Neemias olhou e falou assim, eu vou resolver esse negócio. Resolva, faça, não espere, porque o tempo está passando. Em quinto e penúltimo lugar, prepare-se
Porque ao se dispor para o trabalho do reino de Deus, o inimigo se levantará contra você. Já estou te dando um papo reto, porque aqui não tem esse negócio de teologia da prosperidade. Você vai trabalhar para o Senhor, você vai ser rico, você vai ser próspero, vai nada. Você vai ter inimigo batendo na sua porta. É o vizinho que vai arrumar confusão com você, e eu sei disso, que arruma. É o irmão que vai parar estacionado na frente da sua garagem, todo dia, entendeu? É o cara do serviço que vai começar a pegar no seu pé, que vai querer sua vaga. E cara, você vai ver, o inimigo vai arrumar, de alguma forma vai colocar e vai setas e pessoas envolvidas, até tirar a sua paz. Mas só se você trabalhar. Se você quer paz, não trabalhe, filho, pode ficar tranquilo. Mas uma hora Deus vai te cobrar também, tá? Está achando que não? Esconde o talento para você ver. Uma hora Jesus volta. Na hora que ele voltar, vai te perguntar, cadê o que eu te dei? Aí eu quero ver o que você vai falar. Ih, Senhor, guardei por 15 anos. 15 anos ficou guardado? Então, disponha-se ao trabalho do reino de Deus. Mas prepare-se, porque o inimigo vai se levantar contra você. E para a gente terminar, em sexto e último lugar. Lembre-se, toda vitória e conquista é por Deus e para Deus. Neemias recebeu e falou, eu recebi porque a mão poderosa do Senhor, a mão bondosa de Deus estava sobre mim. Eu cheguei lá, mas é porque Deus queria que eu chegasse. Eu fui porque Deus mandou que eu fosse. E por que eu alcancei? Porque o Senhor estava à frente. Por que deu errado? Porque Deus não deixou que desse certo. E a glória dele também. Por que eu tropecei? Porque o Senhor permitiu que você tropeçasse, a fim de que você aprendesse e se desenvolvesse e fosse mais parecido com Cristo, e glória a Deus por isso também. É isso, irmãos. Por quê? Porque a vitória é toda de Deus e é toda para Deus. Neemias não alcançou nada sozinho. Ele fez, ele buscou, ele trabalhou, mas Deus estava à frente. Coloque Deus à frente. O inimigo vai se levantar, mas ele não vai conseguir te derrubar, porque o Senhor é contigo. Feche seus olhos. Vamos orar? A palavra-chave de hoje foi levante-se. A pergunta é, você vai se levantar para servir? Ou você vai continuar sentado, sendo um espectador? A palavra de hoje foi levante-se. Ainda que o inimigo vai se levantar e você vai precisar colocar alguns alvos, ter que fazer algumas coisas, vai ter que abrir mão de outras, mas levante-se. A pergunta é, querido, Deus está fazendo, você vai participar ou não? Deixa eu falar uma coisa baixinho para você aqui. Não é sobre você. Se você não participar, Deus vai fazer do mesmo jeito. Deus está te dando o privilégio de participar daquilo que Ele está fazendo. Envolva-se, levante-se, feche seus olhos. Deus, nós estamos aqui diante de Ti, Pai. Queremos, Pai, diante desse estudo bíblico, aprendendo a Tua palavra, nos colocar à disposição do Teu reino, para sermos usados, ó Deus, para a Tua glória, porque a vitória e toda a conquista vem de Ti e é para Ti. E, ó Deus, por favor, trabalhe nos nossos corações. Queremos, ó Deus, ter uma vida de constância em oração, a fim de que quando for preciso um segundo, o Senhor também nos ouvirá. Queremos, ó Deus, ter definidos alvos a alcançar para cumprir o propósito e o chamado do Senhor para as nossas vidas. Senhor, nos ajude a alcançar os objetivos do Senhor. Nos ajude a nos levantar e a nos colocar nas brechas. E não sermos como esses dezenas e milhares de judeus que por anos e anos e anos passaram diante daqueles muros, escombros, tudo caído em ruínas e não fizeram nada. Mas levante entre nós grandes Neemias, que estão vendo as coisas e ao identificar situações que eles podem fazer algo, eles vão se levantar para fazer. Vão se colocar à disposição. Vão enfrentar desafios, mas vão cumprir o seu chamado. Levanta entre nós Neemias e mais Neemias, para que façamos a Tua vontade, para a Tua glória e para o Teu louvor. Usa a nossa igreja. Eis-nos aqui, Senhor. Eis a nossa igreja aqui diante do Senhor. Usa esta igreja para ganhar almas. Usa esta igreja para povoar o céu. Usa esta igreja para invadir o inferno. E as portas do inferno não prevalecerão contra a Tua igreja, porque ela está nas mãos do Senhor. Ajuda-nos a isso. E nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe
de forma sobrenatural a sua vida. Vamos com Deus.